Há uma escala de tempo no mercado que a maior parte das pessoas ignora e é exatamente onde está o dinheiro mais fácil de apanhar. Não é o curto prazo, demasiado ruidoso e aleatório. Não é o longo prazo, que exige uma paciência que poucos têm. É a tendência intermédia, aquela que dura desde algumas semanas até alguns meses. E hoje vou dar-te algo raro neste módulo. Uma coisa concreta, números. Quanto sobe uma tendência intermédia típica? Quanto tempo dura? Quanto retraça? Mais de 100 anos de dados destilados em parâmetros que tu próprio podes usar. Porque quando sabes o que é normal, consegues reconhecer o que é normal. E é exatamente aí que estão os sinais de reversão. Vamos começar com uma pergunta óbvia. Porquê é que devemos dar tanta atenção à tendência intermédia? Pring dá 3 vantagens concretas de analisar as tendências intermédias e são convincentes. Primeiro, mudanças nas tendências intermédias ajudam a identificar mudanças na tendência primária. Lembra-te do que vimos antes, saber onde estás no quadro grande implica analisar bem o quadro intermédio. Segundo, trading de médio prazo envolve menos transações do que operar em timeframes mais curtos. E menos transações significam menos custos de comissão e execução. Terceiro, e talvez a mais importante para quem está a ver este vídeo, existem vários pontos de reversão nas tendências intermédias por ano e, se forem bem identificados, permitem ter retornos muito elevados e muito rápido. E existe mais um argumento extra. Quem não tem a paciência para investir no longo prazo vai descobrir que avaliar as tendências intermédias e investir nelas pode ter retornos muito superiores e ser a melhor escolha, até porque as tendências ainda mais baixas, como diárias ou intradiárias, muitas vezes são mais aleatórias. Traduzindo, o curto prazo é um campo minado de ruído e, portanto, a análise técnica brilha sim no médio e longo prazo. Neste caso, médio prazo acho que é o melhor para quem está a ver o vídeo. Para perceber a tendência intermédia, primeiro tens de ver como é que ela se encaixa no todo. Uma tendência primária consiste tipicamente de 5 tendências intermédias. 3 delas formam parte da tendência dominante e as outras 2 são a tendência contrária. Ou seja, por exemplo, num bull market tipicamente tens 3 ondas de subida e entre elas 2 ondas de descida. E num bear market vice-versa. 3 ondas de descida e entre elas 2 ondas de subida. E aqui está uma distinção que tens de gravar, porque existem 2 tipos diferentes de tendências intermédias. O primeiro vai na direção da tendência primária. Chama-se movimento intermédio primário. E como vai a favor da maré, tipicamente dura mais tempo e tem maior intensidade. O segundo vai contra a tendência principal. Dura de 3 semanas a 3 meses, excepcionalmente às vezes um pouco mais, e tende a retraçar entre 1/3 e 2/3 do movimento intermédio primário anterior. Chama-se movimento secundário ou reação. E agora o aviso mais importante desta secção, que ecoa tudo o que já vimos. Estas reações contra a tendência principal são difíceis de prever em magnitude, duração e caráter. Por isso, de um ponto de vista de trading, devem geralmente tentar ser evitadas. Pela sua própria natureza, tendem a enganar a maioria e são muitas vezes traiçoeiras. Por isso, guarda bem isto. As tendências contra a tendência principal são muito mais difíceis de prever e é onde a maior parte das pessoas perde dinheiro. Por isso, posiciona-te em direção da maré e não contra ela. Mas porquê é que estas reações acontecem? Se a tendência primária é determinada pela atitude dos investidores face ao ciclo económico, parece ilógico que estas reações intermédias aconteçam tão desconfortáveis. Então, de onde é que elas vêm? A história mostra que as reações intermédias acontecem por 2 razões. Primeiro, distorções técnicas que acontecem no mercado por excesso de otimismo ou pessimismo. O mercado esticou-se demais numa direção e precisa de respirar. Segundo, emergem novos fatores que sugerem que as condições económicas afinal não vão ser assim tão más ou tão boas como era antecipado inicialmente. Deixa-me dar-te um exemplo concreto. Após o primeiro rally intermédio de um bull market, pode desenvolver-se uma reação porque os investidores, que até já tinham descontado uma recuperação forte, começam a ver algumas fissuras que podem originar um declínio nas condições de negócio. Esses medos acabam por se causar infundados, mas são o suficiente para dar origem a uma reação. Outra possibilidade seria o medo de uma subida de taxa de juros, que poderia sufocar a recuperação. E é um mecanismo que até adiciona combustível à queda. Muitos investidores entusiasmam-se durante o rally e alavancam-se. Quando os preços começam a cair, o capital deles vai diminuindo e obriga-os a liquidar, o que adiciona ainda mais combustível à queda. E deves certamente reconhecer estes termos, são as margin calls que vimos no vídeo do glossário. E aqui está um princípio fundamental que quero que retenhas. Em qualquer momento existem 4 influências sobre o preço. E são elas de natureza psicológica, técnica, monetária e económica. Qualquer uma destas 4 pode ser a desculpa para a reação. Pode ser a resolução ou agravamento de um problema político ou militar, por exemplo. O ponto é que a tendência primária só é provável reverter quando as condições de negócio
mudam mesmo de recuperação para recessão e vice-versa. E repara mais uma vez na palavra provável, porque existem exceções. Por exemplo, em 2001 a economia saiu de uma recessão, mas as ações continuaram a cair até outubro de 2002, porque a bolha que tinha acabado de arrebentar da parte tecnológica era uma influência mais poderosa. Mas este tipo de desacoplamento é a exceção, não é a regra. Agora um insight que vai contra a intuição de muita gente, mas que é puro ouro prático. Vem de H.M. Gartley do seu livro Profits in the Stock Market, de 1935. A conclusão dele foi que quanto menor a magnitude do movimento intermédio primário, maior a reação, e vice-versa. E puxa atrás e ouve de novo porque isto é contra-intuitivo. Uma subida fraca tende a ser seguida de uma correção forte, e uma subida forte tende a ser seguida de uma correção fraca. E isto é válido tanto para reações em bull markets como para rallies em bear markets. Pring dá inclusive exemplos que confirmam isto. O rally a partir do fundo de 1962 foi de apenas 18%, o que a comparar com a média entre 1933 e 1982, que era de 30%, foi um rally fraco. E foi seguido de um retrocesso muito mais forte, de 71%. Já o rally seguinte, de finais de 1962 a meados de 1963, foi de 32%, portanto forte, e foi seguido de um retrocesso pequeno, apenas de 25%. O que se tira disto é que o que sobe não tem necessariamente de descer na mesma proporção. Uma subida forte e convicta tende a segurar os seus ganhos, já uma subida fraca e hesitante tende a devolvê-los. E como é que usas isto aqui na prática? Quando vês um movimento intermédio forte, pode esperar que a seguir o próximo movimento contracíclico será, à partida, mais fraco. Quando veja um movimento fraco e sem convicção, prepara-te para um movimento seguinte forte. Ou seja, a força de um movimento diz-te algo sobre o que é que vem a seguir. Agora, a aplicação mais poderosa de tudo isto, usar a contagem e o caráter dos ciclos intermédios para conseguir prever a reversão do ciclo primário. Começa pela contagem. Um movimento primário normalmente engloba 2 ciclos primários e meio, mas nem todos seguem a norma. Um movimento primário ocasional pode ter 1, 2, 3 ou até 4 ciclos intermédios e a magnitude e duração de cada um deles podem ser muito desiguais. Ainda assim, existe uma regra valiosa. Sempre que os preços estão bem avançados no movimento intermédio primário, se já se passaram 2 ciclos intermédios completos, os investidores devem começar a ficar alerta. Por outras palavras, depois de 2 ciclos e meio intermédios, começa a desconfiar. Antes disso, à partida. Mas a contagem não chega, tens de olhar para o caráter do ciclo. E aqui o volume é protagonista. Lembra-te do princípio do primeiro vídeo. O volume tende a antecipar o preço. Para uma reversão de bull market para bear market, há 2 sinais principais de alerta. Primeiro, um aumento substancial de volume durante uma descida de preço. Segundo, um retrocesso de 80% a mais da fase de subida desse ciclo intermédio. E claro, quanto maior o retrocesso, maior a probabilidade de facto termos mesmo a reversão. Até porque se passarmos de um retrocesso de 100%, estamos obrigatoriamente a marcar um vale mais abaixo, ou seja, é a regra dos picos e vales. E há ainda um sinal de exaustão. Se o volume falha em aumentar acima do nível da tendência intermédia anterior, é bearish. E se o volume expande, mas o preço não se move significativamente, isso é churning e também é sinal de baixa. Para a reversão de bear para bull market é basicamente um espelho, mas com uma nuance importante. A primeira fase de subida de um bull market tende a vir acompanhada de uma expansão gigante do volume, muito maior do que qualquer outra tendência intermédia do bear market. Por outras palavras, a primeira perna de subida de um bull market atrai muito mais volume do que qualquer rally do bear market. E tal como antes, um retrocesso de 80% ou mais da tendência intermédia anterior é um sinal de reversão. Agora os números, e é esta parte que torna este vídeo uma referência. Pring e REC classificaram tendências intermédias desde 1897 a 1982. E agora vou dar-te os parâmetros típicos. Subidas intermédias num bull market. A subida intermédia primária mediana ronda os 20 a 22%. Isto manteve-se notavelmente estável durante quase um século. O que mudou foi a duração, de uma mediana de 13 semanas de 1897 a 1933 para 24 semanas no restante tempo da análise, ou seja, neste momento as tendências duram mais, mas em termos gerais, em média e em mediana, o aumento tende a ser mais ou menos igual. Descidas intermédias no bull market, ou seja, as correções. A descida mediana ronda os 16 a 18%, com uma duração mediana de 13 a 14 semanas, ou seja, aqui mais estável entre os períodos. Reações secundárias em bull market. Quanto é que retraçam da subida anterior? E a mediana ronda então os 51 a 56% do movimento anterior. Confirma, portanto, a tal regra de 1/3 a 2/3. A duração mediana ronda as 5 a 8 semanas. E a perda mediana desde o pico anterior
anterior foi de cerca de 12 a 13%. Rallies em bear market. REC estimou que o rally mediano de um bear market retraça cerca de 52% da descida anterior. Já a estimativa de Pring está entre os 61% para o período mais recente. A duração mediana entre 6 a 7 semanas. E agora, o que é que se pode fazer com estes números? O objetivo não é decorar ao milímetro. O que importa é a ordem de grandeza. Uma tendência intermédia típica move-se uns 20% e dura cerca de 2 a 6 meses. As reações retraçam tipicamente cerca de metade do movimento anterior. E portanto, quando vês algo que foge muito destes parâmetros, como por exemplo uma reação que retraça mais de 90%, consegues ver que alguma coisa pode estar para acontecer. Vamos agora resumir então tudo isto. A tendência primária típica divide-se em normalmente dois ciclos primários e meio, cada um deles com uma subida e uma descida. Num bull market, cada onda de subida deve atingir um novo máximo cíclico. Num bear market, cada onda de descida, um novo mínimo. Quebrar este princípio de topos ascendentes e fundos descendentes é um sinal de reversão, mas não uma confirmação. Para termos uma prova mais conclusiva, precisamos de derivar de mais conjunto de indicadores. Uma reação secundária é parte do ciclo intermédio que vai contra a tendência principal. Dura tipicamente entre 3 semanas a 3 meses e geralmente retraça entre 1/3 e 2/3. Pode também formar uma forma de uma linha ou uma consolidação lateral. E duas regras práticas para fechar. O caráter dos ciclos intermédios ajuda a identificar reversões na tendência primária. E, como regra aproximada, quanto maior a subida num bull market, menor tende a ser o retrocesso. A grande lição deste vídeo é que a tendência intermédia tende a ser o ponto doce. Tempo suficiente para o sinal ser fiável e frequente o suficiente para termos várias oportunidades por ano. E claro, aprende os parâmetros típicos e vais conseguir identificar quando alguma coisa sai fora do normal, porque é aí que estão as oportunidades. No próximo vídeo entramos finalmente na ferramenta mais visual e prática de toda a análise técnica. Como identificar zonas de suporte e de resistência. É onde tudo o que aprendemos sobre psicologia e estrutura ganha forma no gráfico. E se este vídeo te deu algum parâmetro que podes mesmo utilizar, partilha-o e claro, deixa aí o teu like. Segue aí o canal e mais uma vez, se ainda não estás dentro da comunidade Phoenix no plano Premium, tens aí o link no comentário fixado e na descrição do vídeo para poder estar em debate 24/7 com outras pessoas que estão dentro do mercado, poderes utilizar várias ferramentas exclusivas e claro, vemos aí na próxima.